Na manhã desta quinta-feira, 29, a promotora de justiça, doutora Thaís Alves, se reuniu com membros do cartório eleitoral, com membros da Polícia Militar e com o doutor Hugo, juiz de direito da comarca de Buritis, onde foi alinhado medidas e providências que serão tomadas no domingo 2 de outubro, domingo das eleições. O Tribunal Eleitoral estará disponibilizando, a partir de 8 horas da manhã, transporte de forma gratuita para os eleitores da zona rural e também para os eleitores que votem na sede em Buritis. Basicamente, é importante o eleitor ter em mente essa situação de que ele pode se manifestar individualmente e silenciosamente. Então, ele pode ir ao seu local de votação com a sua camiseta, com o seu boné, com o seu bottom, desde que seja, novamente, repito, uma manifestação individual e silenciosa. O que não é permitido são aglomerações, são manifestações coletivas. Além disso, este ano nós vamos ter a intensificação na fiscalização do porte de celular na cabina. Então, o eleitor, quando sair de casa, é importante que tenha em mente que ele pode sim levar o celular até o local de votação, inclusive porque ele pode utilizá-lo para mostrar o e-título, para mostrar o seu documento de identificação virtual. No entanto, será solicitado que ele deixe o celular em local apropriado indicado pela Justiça Eleitoral, de modo que ele não vai poder levar não só o celular, mas também a filmadora, uma máquina fotográfica, um equipamento similar até a cabina de votação. Mais uma coisa, para aqueles que têm porte de arma de fogo, não poderão se aproximar a menos de 100 metros do local de votação. Então, não há possibilidade de que o cidadão que tem o porte de arma de fogo se dirija ao local de votação portando a arma de fogo. O transporte ilegal de passageiros, ele vai se caracterizar quando é custeado, né? Na verdade, o candidato ou alguém ali a seu mando, ele fornece o transporte ou a alimentação gratuita para aquele eleitor, né? Ele oferece transportá-lo, muitas vezes, aqueles eleitores residentes em zona rural, então vai fornecer o transporte e alimentação de forma gratuita. Isso é vedado, apenas a Justiça Eleitoral é que pode fornecer. Em Formoso, nós teremos a disponibilização de ônibus pela Justiça Eleitoral, então é importante o eleitor ter em mente que se, de alguma forma, alguém oferecer esse transporte e essa alimentação gratuita com a finalidade de conseguir o seu voto ou que ele deixe de votar em determinada pessoa, né, em troca desse transporte, dessa alimentação, isso é crime, é a pena de 4 a 6 anos, é uma pena grave e é importante dizer que pessoas da mesma família podem se deslocar conjuntamente. O que é proibido é o transporte, é o fornecimento de transporte ou de alimentação gratuita com essa finalidade, para que o eleitor que vai ser transportado ou que vai se alimentar, ele vote ou ele deixe de votar em determinada pessoa como forma de troca, né? Seria uma moeda de troca. Aí eu te transporto, eu vou te dar alimentação e você vai votar em quem eu indicar, ou então você vai deixar de votar na pessoa que você votaria. Basicamente são essas as recomendações. Novamente, a questão da propaganda. A partir das 22 horas do sábado, não é permitida a propaganda. É importante o eleitor ter em mente que o dia das eleições é o seu dia, é o dia dele fazer votar o seu direito constitucional ao sufrágio, de votar. Então não é o dia do candidato. O candidato já teve um longo período para fazer propaganda, por isso que no dia das eleições é vedada a propaganda sob pena de configurar o crime de boca de urna. Eu, enquanto juiz, vou me deslocar, na medida do possível, por todas as sessões eleitorais, inclusive de Formoso, para acompanhar os trabalhos, verificar se estão em ordem, se estão em dia. E o pedido que eu tenho para fazer para os senhores, além de comparecerem com tranquilidade, com serenidade, é que respeitem esse período, né? A convicção do eleitor está sendo formada já desde o início da campanha. E também uma questão que não é exatamente nova na legislação, mas que nessa eleição ganhou um enfoque muito grande, e na nossa vida, o nosso celular ele é tão presente ou mais do que uma carteira, para que os senhores confiem no nosso trabalho. Eventualmente, se os senhores tiverem o e-título, né, que é aquele aplicativo que vai fazer as vezes do título de papel, os senhores vão apresentar o celular para o mesário com o e-título dos senhores. O celular dos senhores vai ficar ali devidamente acautelado.
senhores finalizando o voto, recolham o celular, certo? Esse fluxo ele é importante para o desdobramento das eleições e para garantir o sigilo do voto dos senhores. Para os senhores não serem, de alguma forma, abordados, para que filmem, para que tirem foto do seu voto e, assim, podendo atender a algum tipo de interesse. Isso é para proteção do sigilo do voto, tá? Então, a gente pede aos senhores que colaborem conosco. As eleições em si já se constituem um trabalho bem difícil de ser feito. Se os senhores pensarem que a gente está em cada ponto, em quase cada escola, com agentes do Estado e, especialmente, os mesários, que vão por voluntariado, por convocação, estão todos ali trabalhando, todos com seriedade. Então, a gente pede dos senhores essa colaboração. Eu gostaria também de fazer aqui uma colocação, na verdade, trazer para os senhores uma informação, especialmente para os moradores de Buritis. Os senhores sabem, nós estamos aqui durante a semana passando por uma situação de interrupção do fornecimento de energia elétrica que está atingindo grande parte da cidade, se não a totalidade, né, em alguns momentos. O que nós temos de informação oficial é de que foi substituída a subestação, que é fixa, por uma subestação móvel, que funciona numa carreta, tá? A princípio, o que a CEMIG informou por meio de documento é que essa subestação móvel, uma carreta, possui a mesma capacidade de fornecimento de energia elétrica do que uma estação fixa. Essa situação, pelo que temos de notícia, vai permanecer por algum tempo, provavelmente atingindo também o domingo das eleições. A gente fica um pouco atento, né, à possibilidade de falta de energia em alguns locais de votação ou até mesmo em vários locais de votação em Buritis. Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, além de nós já estarmos cientes dessa situação, nós aqui, na nossa atuação local, já estamos tomando as providências que são possíveis, que é comunicar ao tribunal, em Minas Gerais, essa situação, esse certo risco que existe, né, de faltar energia. As urnas dispõem de bateria para funcionar durante algum tempo, um tempo relevante, sem a energia elétrica, sem estar conectada à tomada. A gente espera que isso seja o suficiente, mas, se for o caso, nós temos contingências, tá? Nós temos alternativas, inclusive envio de baterias, tá? Para a gente ir repondo nas sessões à medida que a gente for tendo ali a perda ou o consumo total da energia que é disponibilizada pela bateria que já está na urna, tá? Nós, do nosso ponto de vista, nós estamos nos esforçando de todo modo para que os trabalhos prossigam, se realizem na forma mais tranquila possível, inclusive quanto a essa questão da possibilidade de queda de energia na cidade. Nós estamos seguindo aí toda a legislação eleitoral, inclusive essa reunião que nós tivemos com o Ministério Público e com o Judiciário foi justamente para alinhar todos os procedimentos necessários para que a Polícia Militar atue da melhor maneira possível, principalmente na prevenção de delitos eleitorais, né? Então foi relacionado ali todas as questões de boca de urna, questão de celular, a questão de armamento durante o voto, principalmente de quem tem o porte e a posse de arma de fogo. Tratado no sentido de dirimir as dúvidas e para que a gente possa prestar o melhor serviço possível no dia das eleições. Olha, nós estaremos em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais, todos os distritos, em que aonde tiver uma sessão eleitoral terá um policial militar, no sentido de garantir a segurança do eleitor, o sigilo, a tranquilidade do pleito eleitoral. Tudo isso foi planejado no sentido de que a Polícia Militar possa garantir a segurança no dia das eleições. A nossa atuação, principalmente no que tange a garantia do voto, as sessões eleitorais terá o policial militar atuando mediante a solicitação do presidente da mesa ou do juiz eleitoral.
nós teremos aí as ocorrências de menor potencial ofensivo e as ocorrências de crime eleitoral que serão praticamente adotadas mediante a solicitação do juiz eleitoral ou do presidente da mesa.